Olá, hoje é quarta-feira, 11 de setembro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Jornalismo colaborativo. No quadro Conectados de hoje, você confere alguns pontos de vista a respeito de novas formas de fazer jornalismo. Confira também uma reportagem sobre a influência dos jogos violentos na personalidade de crianças e adolescentes. No estúdio tem um bate-papo sobre os jogos digitais voltados para a educação de uma forma positiva. E tem ainda a previsão do tempo para a sua região e todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, da Unicinos FM. Eu sou Gabriela Clemente, da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. A aula inaugural dos cursos de comunicação que aconteceu na última segunda-feira trouxe à tona uma discussão a respeito de novas práticas jornalísticas. Bruno Torturra, jornalista do Mídia Ninja, e o pesquisador em comunicação Fábio Malini conversaram com os estudantes e também com o Daniel Grudzinski, que traz essa discussão no Conectados de hoje. As manifestações que aconteceram no Brasil deram margem para uma nova forma de produção de conteúdo. Além da organização dessas manifestações acontecerem pelas redes sociais, essas mesmas redes serviram para a produção e a propagação desse conteúdo. Agora, a questão que fica é, se essas produções são realmente jornalismo, essas coberturas puseram em xeque a grande mídia? Existe uma necessidade de reformulação dos conteúdos que a grande mídia está produzindo? Então, essas são algumas questões que a matéria do Conectados dessa semana vai tentar descobrir. O que a gente tem feito com as transmissões ao vivo, sobretudo, acho que é mais a extração de material bruto, né? De material bruto das ruas e que demanda contexto e reflexão depois que ele é captado. Essa possibilidade de construir um campo elástico de audiência, né, mesmo que pequeno, ela pode provocar um certo tipo de comunicação, que é uma comunicação bastante radical, que é uma comunicação de rua, em que ela liga o seu Twitter, né, ao seu celular e faz streaming de vídeo, faz foto, textos, e acaba trazendo o que está na rua, que vai para a rede. Mas esse material em si já é valioso o suficiente quando você está numa situação tão imprevisível e tão intensa como uma manifestação, né? Até porque ela está presente quando o imprevisível acontece, né? Que é um papel do jornalista também. E é um processo de comoção, né? Isso é interessante também, né? Como às vezes elas são tão afetivas, elas são capazes de produzir emoção. Então, muita emoção que vai da rua, vai para a rede. Essa rede, ela adrenaliza essa emoção, mais gente vai para a rua, então vira um ciclo vicioso, né, que também faz criar novos vocabulários. Vem para a rua, o gigante acordou, passe livre, ninja. Não existe mais uma barreira grande entre o cidadão e o ato de jornalismo, não necessariamente a profissão do jornalista, mas a possibilidade de, eventualmente, ele se tornar uma voz pública relevante o suficiente para provocar reflexão, transformação, ação. O Mídia Ninja estava no lugar certo na hora certa, então eles têm uma capacidade técnica muito boa. E não apurar, mas estar ao vivo no local onde a apuração, a cobertura é feita de cima, de longe e muito vinculada à repressão, então na prática eu estava apurando. A gente precisa editar o nosso material. A gente tem consciência, a gente não defende o ao vivo em tempo real como o modelo da Mídia Ninja. Na verdade, ele é o modelo que nos foi possível fazer com a equipe que a gente tinha, com o equipamento que a gente tinha no contexto das manifestações. Será que somente poucas empresas fazem comunicação pública? Será que essas experiências, né, que nós estamos vendo nascer, como essa que nós estamos aqui, uma Canon T3i filmando, né, com um microfone, será que isso não é capaz de ter o seu próprio canal no YouTube e gerar uma comunicação pública? Claro que é capaz. Eu acho que a gente já está contribuindo para esse tipo de mídia, para esse tipo de modo de comunicar através de um vídeo que tu posta no YouTube, através de um comentário que tu coloca no Facebook, através de um blog que tu cria. Eu acho que já está fomentando esse movimento que tende a crescer e eu espero que cresça ainda mais. Do ponto de vista jornalístico, da tarefa de jornalista, ainda falta muito para se avançar. Eu acho que
que eu ouvi hoje aqui confirmou algumas opiniões que eu já tinha formado, especialmente sobre o Mídia Ninja. Me parece uma mistura de ativismo cultural e propaganda ainda, muito mais do que jornalismo efetivamente. Acho que os jornalistas não estão superados ainda. O Milo Fernandes tem uma frase ótima, ele fala o seguinte: toda mídia independente dura 6 meses. Depois de 6 meses, ela se torna dependente mesmo. Eu estou me dedicando à construção do site e do sistema de viabilidade financeira disso. Porque se a gente vai começar a montar a equipe de editores, texto, investigação, precisa de gente exclusivamente dedicada, precisa de gente qualificada, gente que sabe fazer, que já fez isso, que tem fonte, e aí precisa de grana. A gente tem todo mundo produzindo conteúdo hoje, em média para boa qualidade, mas tem que ter política pública para poder fazer disso uma forma de vida. É o seguinte, você tem que mudar o imaginário da informação na cabeça do leitor. É mais no jeito como o leitor vai ter que entender, o espectador vai ter que entender que ele não é um consumidor de um produto pronto. Ele vai ter que viabilizar essa informação, não só financeiramente, mas ele também é responsável por pautar, por checar o que ele compartilha, por dar uma grana pequena que seja, mas ele tem que entender que se essa grana não vier, não vai sair o material que ele espera que a grande mídia faça, que é um material confiável, que o represente, que a grande revolução vai ter que acontecer na cabeça do espectador. Que a gente não pode esperar que essa solução venha de cima para baixo, porque é o de cima para baixo que está quebrando o jornalismo simbolicamente, financeiramente. E até lá, cada vez mais, a mídia, abre aspas, tradicional ou comercial ou que visa lucro, vai estar posta contra a parede, porque eles têm um vício de interesse mais forte do que a verdade factual. E a gente segue falando sobre isso aqui no estúdio com o Daniel Grudzinski, que esteve à frente dessa produção. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Rodrigo? Tudo certo, Daniel. Então, né, essa nova prática, ela está sendo agora protagonizada pela Mídia Ninja. Mas qual é o perfil, então, desse narrador independente? Olha, na real, esse cara que está lá nas manifestações e que está produzindo esse conteúdo que a Mídia Ninja está sendo aí, talvez vanguardista em produzir, ele é um cara bem jovem, ele tem ali entre 19 e 23 anos. E o curioso disso é que ele faz parte dessa narrativa. Ele se envolve, ele é em primeira pessoa ali nessa reportagem. E a gente vê também notícias que fulano da Mídia Ninja é preso, cinegrafista e tal, se machucou. E esse é o ponto mais diferente, é que eles estão realmente inseridos dentro dessa narrativa. E dentro disso também tem a discussão sobre o diploma de jornalista, né? É, com certeza, porque nessa produção de conteúdo horizontal e coisa e tal, eles defendem o jornalismo quase como uma oportunidade. Se tu tá lá e tu tem algum meio de reportar o que tá acontecendo, tu tá fazendo jornalismo. Mas isso também vai um pouco de encontro a tudo que a gente estuda aqui na universidade. Dá para entender esse ponto de vista de quem acha talvez um absurdo uma aula inaugural com alguém que não seja jornalista e tal, mas tem que entender que eles estão sendo relevantes pela prática que isso está acontecendo. E a cabeça aberta para a gente ter de discutir todas essas práticas que podem surgir, não agora e daqui para frente, para quando a gente estiver no mercado, eu acho que é muito rico. Bom, e como é que funciona a questão financeira para eles? É uma organização horizontal, afinal de contas, né, e que não é financiada pela publicidade. Esse é um ponto bem delicado, porque a mídia, a grande mídia também tem focado muito no caso de que o modo de financiamento do Mídia Ninja é o fora do eixo, isso envolve uma série de outras questões, e o que o Bruno ainda disse na matéria, e também tem tanto material que a gente não consegue abordar numa peça só, mas ele disse também que ele está tentando imaginar uma nova forma de financiamento colaborativo disso, e que tem que mudar na cabeça do leitor, do cara que consome essa informação, de que ele tem que estar lá prestando, doando, sei lá, R$5,50, eu tipo não sei, crowdfunding mas enfim, também, né? É tipo um crowdfunding, na realidade ele vai estar desde o início lá, onde surge essa pauta, até onde ela vai ser executada, e ele vai receber isso, porque na realidade a gente vê que não tem uma representatividade da mídia pelas coisas que a gente quer. Inclusive, nesse ponto que o Mídia Ninja saltou, porque enquanto toda a cobertura fazia, todas as televisões, enfim, todas as mídias estavam num ponto muito longe do que estava acontecendo nesse momento ímpar do Brasil, eles estavam lá dentro e eles não tinham esse repúdio que todo mundo estava tendo com a grande mídia. Tá certo, Daniel. Muito obrigada, então, e até a próxima. Até a próxima. A seguir, você vai conferir uma reportagem sobre jogos violentos. Não sai, né? Já voltamos.